Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Pratica Onco. Nós estamos hoje no nosso quarto episódio, ao lado do meu grande amigo Daniel Saragiotto e também do Dr. Marcos Camandaroba, que hoje é o nosso convidado. Então, Marcos Camandaroba, seja muito bem-vindo ao Pratica Onco. Marcos é, além de nosso grande amigo, um grande especialista, é oncologista clínico pelo Hospital AC Camargo Cancer Center e também oncologista pelo Hospital Santa Catarina da Unidade Paulista. E hoje ele vai vir conversar conosco sobre o tratamento do câncer de pulmão de pequenas células. Marcos, seja muito bem-vindo ao Pratica Onco. Traga um caso para a gente poder discutir hoje, Marcos. Pessoal, muito obrigado. Estava ansioso, já estava esperando, ninguém ia me convidar, não é possível. Eu estou aqui já na batalha, ninguém me chama para poder apresentar um caso, né? Olha, vocês viram no terceiro episódio que o Ângelo estava todo tecnológico, né? Com um iPad, meu papelzinho mesmo aqui, né? Tentar gravar tudo. Estilo Marcos, estilo Marcos. Estilo meu jeito, né? Estilo meu jeito. É isso aí. Mas, pessoal, trago aqui um caso muito interessante de um câncer de pulmão, pequenas células metastáticas. A gente vai discutir um pouco quais são os novos tratamentos e o que realmente mudou na história dessa patologia. Então, eu trago um caso de uma paciente de 67 anos, do sexo feminino, e que apresenta um quadro muito típico de cefaleia. Cefaleia, vai procurar um pronto-socorro, muitas vezes rígida, que não tem absolutamente nada, e numa ressonância, numa tomografia, evidenciou uma lesão na região frontal. Nesse momento, né, se faz tratamento para reduzir um pouco o edema, porque a paciente está com cefaleia, muitas vezes convulsão, e vai fazer todo o estadiamento. Fizeram a tomografia, que evidenciou a massa em região pulmonar. De comorbidade, a paciente realmente não tinha nada, mas era uma tabagista, né, inveterada, mais de 60 maços ano. Isso é um fator muito preponderante para você desenvolver um câncer de pulmão, principalmente pequenas células. E a paciente, né, fez a biópsia dessa massa pulmonar e confirmou que era realmente um carcinoma de pequenas células, um KM-A7 de 90%, mostrando que é um tumor extremamente agressivo e que já tinha mandado metástase para o sistema nervoso central. É muito importante nesse tumor a gente fazer a pesquisa do sistema nervoso central com ressonância. Muitas vezes tomografia a gente não consegue identificar adequadamente e fazer exames sistêmicos, né? Qual hoje o exame muito sensível para evidenciar metástase? O PET-CT. Podemos fazer tomografia do tórax, abdômen. A gente sabe que o câncer de pulmão dá muita metástase óssea no próprio pulmão, em fígado, em adrenal, e o PET-CT consegue muitas vezes avaliar lesões que a gente não vê em outros exames de imagem. E o PET-CT evidenciou, infelizmente, metástase hepática, outros nódulos pulmonares e metástase óssea. Então, mostrando que realmente a paciente tinha um alto volume de doença e era assintomática, apenas sintomática do sistema nervoso central. Diante disso, né, a gente precisa tratar primeiro o sistema nervoso central, porque o paciente pode entrar em convulsão, muitas vezes está andando na rua, pode cair, bater a cabeça e vir a falecer. Então, a gente fez um tratamento de radioterapia nessa lesão frontal e a paciente seguiu para o tratamento sistêmico. Excelente. Marcos, então você colocou, então, resumo, é uma paciente de 67 anos, né, que abriu um quadro de cefaleia, né, e foi evidenciada uma lesão do sistema nervoso central, e quando foi feito o estadiamento, que você fez com PET-CT e ressonância de crânio, foi evidenciado metástase óssea, linfonodal e sistema nervoso central. E fígado. Correto? Fígado também. Tá? Então, um alto volume de doença, Perfeito. como a gente vê nesses casos de Sim. câncer de pulmão de pequenas células. Marcos, o que você recomendou para essa senhora em termos de tratamento sistêmico? Então, sabemos que o tratamento sempre foi baseado em quimioterapia, uma quimioterapia baseada em platina, e a gente sabe que até temos uma resposta muito boa, muito alta. Eu sempre brinco com os meus residentes que é o melhor momento de você ser o médico daquela paciente. Porque você vai ter uma resposta sensacional, a paciente vai responder, vai te agradecer e, infelizmente, vai ter um curto benefício e logo, logo o paciente vai progredir, vai afundar e, infelizmente, vir a falecer. No entanto, hoje, a gente tem um desenvolvimento da associação da imunoterapia. Então, para essa paciente, eu fiz o trabalho chamado Caspian Trial, que associou platina mais etoposídeo mais a adição do durvalumab. Então, eram pacientes com doença metastática de câncer de pulmão, pequenas células, que já faziam o combo de quimioterapia, platina, poderia ser cisplatina ou carboplatina, mais etoposídeo. E no outro braço, né, o braço experimental fazia adição do durvalumab, que é um anti-PD-L1, uma imunoterapia que tem a função de aumentar o sinergismo, aumentar a resposta a esse tratamento.
E a paciente começou a fazer o tratamento, fez 4 ciclos, que é o tratamento básico, né, com endpoint primário sobrevida global, sobrevida e progressão em taxa de resposta foi o endpoint secundário, e a paciente teve uma excelente resposta. Teve redução, né, da captação pelo PET-CT, tanto do fígado, do osso, a paciente não teve mais sintomas de cefaleia, e depois do esquema de quimioterapia, a paciente chega na manutenção com o durvalumab. Isso é tudo muito recente, a gente está falando apenas de 5 meses de tratamento. Então, nesse momento, né, ela diagnosticou mais ou menos por volta de maio desse ano, ela está em manutenção e assintomática. Espero que ela possa, né, continuar por muito, muito tempo desse jeito. Então, só para a gente frisar, né, Marcos? Então, há muito tempo a gente não tinha nada de incremento de sobrevida global no câncer de pulmão de pequenas células, né, Daniel? Exato. Na época que eu era residente lá, né, Daniel? Lá no ICESP, na verdade, como é que era? na época que você era residente, na época que eu era residente, o tratamento era o mesmo, que era platina e etoposídeo, né? A gente parava, a gente não via grandes avanços até o advento da imunoterapia. Né? A gente chegou em várias doenças e chegou no pequenas células. Maravilha. Acredito assim, é lógico, a imunoterapia, né, deu esse up, né? Quando a gente vê os dados do Casper Drive, a gente teve um ganho aí de sobrevida global de 13 meses, né? Antigamente tinha uma taxa de resposta baixa, né? Perdão, uma sobrevida global baixa, né? Em torno de 10 meses, tivemos esse incremento, então mais de 3 meses, a gente sabe que é uma doença agressiva. A taxa de resposta sempre foi muito alta, né? Com a quimioterapia, no entanto, com a adição dessa imunoterapia, tivemos ainda mais taxa de resposta, melhorando muito aí a qualidade de vida do paciente, porque é muito volume, que traz muitos sintomas do paciente. Então, quando você aumenta a taxa de resposta, você aumenta a resposta profunda e o paciente começa a melhorar rapidamente. Nas primeiras semanas de tratamento, você tem esse benefício. Então, de qualidade de vida, é um tratamento muito bom. Eu tenho uma pergunta para você, Marcos, que é assim, no ponto de vista prático, né? Nós sabemos que muitas vezes esses pacientes, eles têm lá, são idosos, né, Daniel, tabagistas, né? Grande vez. E a gente tá ali, né, sempre com um paciente que às vezes tá limítrofe para quase tudo, né? Então, como é que você usa esse padrão, por exemplo, para você escolher a platina que você vai usar, Marcos? Você tem alguma coisa, você acaba discutindo com o pessoal da Nefro? Você tem alguma dica aí pro pessoal? Muito bom, Angelo. A maioria dos trabalhos tem o Empower que fez basicamente com carboplatina, muitas vezes virou o padrão, né, do tratamento de pequena célula de pulmão. A cisplatina, na minha percepção, é uma droga que tem mais taxa de resposta. Na maioria dos estudos nunca mostrou um ganho em sobrevida global ou sobrevida de hiperogressão, mas taxa de resposta sim. É lógico, se eu tenho um paciente jovem com alto volume de doença e eu preciso dessa resposta profunda, eu prefiro associar a cisplatina junto com a etoposide, junto com o durvalumab. Agora, se eu tenho um paciente que tem comorbidade, um paciente mais idoso, aí sim eu prefiro a carboplatina, a gente consegue, né, quantificar, consegue dosar melhor o tratamento, então seria a carboplatina mais etoposídeo, mais adição da imunoterapia. Perfeito, Daniel. A imunoterapia, Marcos, até lendo o trabalho, me deixa até um pouco confusa. Ela tem um prazo como um ano, como outros trabalhos em outras doenças, ou é até progressão? Como que funciona? Essa é uma excelente pergunta, né? Precisamos de mais dados para poder avaliar isso. Primeiro, a imunoterapia, até hoje a gente não sabe até que ponto você segue, né? Alguns trabalhos mostram 2 anos, especificamente para não pequenas células. A gente tem um trabalho que comparou 5 anos de imunoterapia versus 2 anos para quem teve uma resposta completa, e 5 anos não se mostrou benefício. Então, se ficou até 2 anos, infelizmente, né? No pequenas células a gente tem uma sobrevida ali, progressão muito curta, né? Poucos pacientes vão passar desses 2 anos, mas no trabalho se mantém até progressão ou toxicidade limitante o durvalumab. O dado interessante, né, é que quando você, né, mantém a imunoterapia, a gente fica sensível da platina. E antigamente, muitas vezes o paciente fazia a platina e tinha uma progressão curta e ficava resistente à platina. Então, você acabava trocando o esquema para uma quimioterapia com pouca efetividade, principalmente inibidores de topoisomerase, como topotecano, irinotecano, algum taxano, e realmente a taxa de resposta é muito, muito baixa. Então, com a adição da imunoterapia, a gente conseguiu estender o tempo de platina. Então, você pode retomar a platina, mantendo aí o benefício que toda platina tem associado a alguma quimioterapia. Excelente. E esses pacientes, eles chegam, talvez, né, a impressão é que eles talvez cheguem um pouquinho melhor na segunda linha, né, na progressão, né, Marcos? Porque Sim. você conseguiu controlar melhor a doença no primeiro. Eu lembro antes da gente ter isso, os pacientes chegavam, quase você nem conseguia fazer nada, né, nessa ocasião. Eu tenho uma outra pergunta, Marcos, que é em relação à sua estratégia de irradiação profilática, PCI, né? A gente tem já algumas evidências hoje, né, nesse cenário. Como é que está isso hoje diante dessas melhores
nessas melhores drogas que a gente está tendo melhor resposta, melhor controle de doença. E como é que está sendo sua conduta em relação ao PCI desses pacientes? O câncer de pequenas células é um tumor que dá muita metástase no nervoso central. Então é obrigatório, faz parte do nosso estadiamento fazer exame de imagem, né, ressonância principalmente. E especificamente o PCI sempre é uma grande discussão. Para aquela doença limitada, que a gente considera que fica ali na região do próprio tórax, que a gente consegue fazer um tratamento com intuito curativo ainda, de radioterapia associada a químio, e hoje até se discute a imunoterapia, mas é um outro capítulo. Fazer o PCI eu considero que é de muita valia, porque realmente os pacientes vão ter um aumento de sobrevida, você reduz aquela metástase no nervoso central que traz uma perda de qualidade de vida. Então, para esse paciente eu não tenho dúvida. Para o paciente que tem a doença metastática, até agora não se mostrou um grande benefício em ganho de sobrevida global. No entanto, em menor incidência de metástase no nervoso central. Isso pode realmente trazer qualidade de vida, mas a gente não tem nenhum trabalho. Infelizmente, os trabalhos que mostravam ganho de sobrevida global não se fazia um screening da ressonância em nervoso central. Então, a gente não sabia. Então, muitas vezes o paciente já tinha a doença ali na cabeça e a gente não sabia. Então, a gente já tem estudos em andamento para poder responder a nossa pergunta. Então, se eu tenho uma resposta muito boa na prática e o paciente está assintomático, você espera que realmente o paciente vai ter, né, uma sobrevida muito maior, fazer o PCI para esse paciente está muito bem indicado. Então, hoje você discute com os colegas da radiologia, da radioterapia, né? Qual paciente fazer esse procedimento profilático, E né? não nos esqueçamos que a radioterapia no crânio todo, né? Tem alguns estudos que tentam proteger o hipocampo para que o paciente não tenha aí perda de memória, que realmente é uma das toxicidades que a radioterapia vem a trazer, mas mesmo assim a gente ainda vê muitos efeitos colaterais decorrentes do tratamento da PCI. Marcos, tem algum biomarcador para você indicar a imunoterapia? Excelente pergunta, Daniel. Não, né? Especificamente para pequenas células de pulmão, não há nenhum biomarcador, não tem o PDL1, o CPS como a gente tem para outros tumores, então a gente pode oferecer o tratamento de quimioterapia mais imunoterapia para todos os nossos pacientes, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação especificamente para a utilização da imunoterapia. Então, do ponto de vista prático, a gente não precisa, né, fazer aquele painel para fazer pesquisa de PDL1 para indicar o IA, o durvalumab nesse cenário, né, Marcos? É isso que eu quis dizer. Sim, Tá. então não há necessidade de oferecer algum biomarcador e muitas vezes até adianta, né? Muitas vezes você precisa chegar ao biomarcador para solicitar imunoterapia, nesse caso não, né? A gente faz o esquema de quimioterapia com imuno. E eu digo muito isso porque em não pequenas células, a gente muitas vezes precisa chegar ali à pesquisa da mutação do EGFR, do ALK, para que a gente possa escolher o melhor tratamento. E muitas vezes o tempo para saída desse resultado demora e muitas vezes o paciente perde um tempo aí de tratamento Perde muito tempo bom. para tratar, né? Isso, Inclusive, né? sim. A última pergunta, Márcio, que eu queria do ponto de vista prático mesmo, né? Logo quando a gente começou a fazer imunoterapia, a gente tinha muito medo de prescrever corticoide, né? Então a gente, nossa, era quase que proibitivo, né? A gente fazia. Eu lembro que tinha gente que Né, ficava com medo Daniel? de passar corticoide tópico. Exato. De passar uma pomada. Meu Deus, vai acabar com a Exato, vai imunoterapia, desativar né? tudo. Né? Exato. E ao longo do tempo a gente foi percebendo que isso existe uma tolerância, né, desses pacientes, porque muitas vezes a gente precisa manejar sintomas com corticoterapia. Na sua prática, Marcos, como é que você maneja isso? Então, por exemplo, você apresentou uma paciente que abriu o quadro com uma cefaleia intensa, uma meta-sistema nervoso central, imagino que poderia ter um edema vasogênico ali, que a gente sabe que tem essas metástases. Como é que você encara o uso do corticoide aí nesse cenário? Mudou muito nossa percepção, né? Tínhamos muito medo, até 1 miligrama de corticoide a gente não oferecia. Tem alguns dados, tem alguns cortes, né? Que uma dosagem de corticoide, aí a prednisona, que a gente acaba considerando ali o número 1 para a gente fazer aqueles cálculos, abaixo de 10 miligramas seria uma dose adequada. A gente não tem essa dose. É lógico, se a gente conseguir reduzir o máximo, mais benefício a gente pode ter. Mas muitas vezes o paciente tem um efeito, né, colateral autoimune, a gente oferece o tratamento de corticoterapia, imunossupressor, e mesmo assim o paciente tem uma resposta muito boa. Então, não é porque você utilizou o corticoide que o paciente não irá responder. Naquele seu caso, no terceiro episódio, o paciente teve até um hipotireoidismo, né? Então, a gente fica triste, fica feliz. Fica triste porque o paciente teve um efeito imunomediado, mas a gente sabe que quando o paciente tem um evento imunomediado, o paciente vai ter uma resposta melhor contra o tumor. Ok. Daniel, mais uma pergunta? Eu estou muito satisfeito. Eu estou Acho que foi satisfeitíssimo. muito Vocês bom. têm alguma dica, alguma coisa para quem trata pequenas células de pulmão? Pessoal, precisamos correr contra o tempo nessa patologia, porque é uma doença muito agressiva,
né? Então, fazer o estadiamento correto, com tomografias, PET scan, ressonância do crânio e começar o tratamento de químio associado à imunoterapia. Tem pacientes, tem um grupo que responde ainda melhor do que os dados que tem na prática e o paciente vai viver mais e, o mais importante, com qualidade. Bom, Marcos, muito obrigado por ter trazido esse caso bem interessante, né, Daniel? Foi excelente. Uma resposta excelente discussão e trazer para a gente as inovações do tratamento de uma doença que era tão órfã, né? E que, graças a Deus, a gente conseguiu caminhar. E para a gente manter a tradição, né, Daniel? Tradição já. Marcos, como é que as pessoas fazem para te achar, meu amigo? Por favor. Olha, não posso passar o endereço lá de casa, não, senão vai... Mas, pessoal, posso mandar um beijo para minha mãe e meu pai? Hoje não. Pode? Pode, lógico. Fica à vontade. Vai. Brincando, pessoal. Então, assim, eu trabalho no AC Camargo, trabalho no Hospital Santa Catarina, trabalho no Oncologistas Associados, né, na parte de tumores gastrointestinais, tumores pulmonares. Estou à disposição para discussão de casos também. E podem me encontrar aqui no Pratica Onco com esses grandes mestres da oncologia. Na rede social, no Instagram, Camandaroba Marcos, meu último sobrenome, tudo juntinho, bonitinho. Podem me encontrar lá, que a gente pode também bater um papo. Marcos, muito obrigado. Daniel, muito obrigado por estar aqui hoje. Como sempre, a presença aí, a dividir com vocês essa mesa aqui, já virando tradição já. Aqui é um prazer. São momentos muito bons de estar com amigos e discutindo a melhor evidência científica. Pessoal, muito obrigado por prestigiar a gente e gostaríamos de convidar vocês para nos seguir nas redes sociais e até o próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Pratica Onco. Obrigado, gente.